Olá, meus amigos. Estamos trazendo nesse vídeo da semana mais um tópico da série NBR 5410 comentada em vídeos. E hoje nós vamos aprender a dimensionar corretamente, como manda a norma, os condutores dos seus circuitos de distribuição. Você vai perceber que há diversos fatores que devem ser levados em consideração nesse momento. E entre eles estão o fator de potência e o fator de demanda que nós comentamos no vídeo anterior. Então, desde já, eu fico muito grato pela sua visita, pela sua visualização. Assista o vídeo até o final, porque quando você faz isso, quando você dá seu like, quando você compartilha o vídeo e aciona o sininho das notificações, a nossa capacidade de produzir conteúdos com mais qualidade, ela é aumentada. Muito bem, vamos adiante. Dimensionar condutores parece um pouco complicado, mas com o devido cuidado e com um pouco de atenção, essa tarefa acaba se tornando muito simples. Nós vamos ver aqui quase um passo a passo até chegar à seção do condutor e à corrente do seu disjuntor de proteção. Aí você está vendo algumas tabelas que nós iremos utilizar durante esse processo de dimensionamento dos nossos cabos. E esse processo ele vai ter como resultado final essa tabela que você vê aí de um quadro de distribuição aleatório que nós vamos usar para fazer os nossos cálculos, para fazer a nossa prática. Até chegar no dimensionamento dos condutores, você já definiu no seu projeto os circuitos e as potências de cada um desses circuitos. Isso nós já fizemos em outro vídeo. Aí você está vendo as potências que foram dadas em VA. Depois disso, você precisa saber qual é o fator de potência dos equipamentos que estarão em cada um dos seus circuitos. É esse fator de potência quem vai indicar a potência real que você vai utilizar na sua instalação. No caso da iluminação, o fator de potência está indicado nos reatores ou em outros acessórios para lâmpadas. No caso das tomadas, o fator de potência ele vai variar de acordo com as cargas que forem conectadas às tomadas desse circuito. Então, meus amigos, nós consideramos aí um fator de potência médio de 0,87. Nos circuitos específicos para equipamentos fixos ou equipamentos estacionários, você encontra várias tabelas de fatores de potência que são fornecidas pelas concessionárias de energia locais. Nós vamos usar as tabelas que foram disponibilizadas por essa concessionária, que você vê aí, mas você pode utilizar as tabelas da concessionária de energia local da sua região absolutamente sem nenhum problema. Nesse caso aí, a concessionária não nos deu o valor do fator de potência diretamente, mas ela deu a potência em VA e a potência em watts. Basta que você divida a potência em watts pela potência em VA e você terá o seu fator de potência. No caso aí do ar-condicionado, o nosso fator de potência será 0,9. O chuveiro, ele terá um fator de potência igual a 1. Observe aí na tabela que a potência em VA
é igual à potência em watts. Você já sabe que sempre que a carga for resistiva, como é o caso dos chuveiros, o fator de potência sempre será 1. E no último circuito da amasseira de pão, o nosso fator de potência será 0,9, como está sendo mostrado aí mais uma vez. Agora que você já tem todos os fatores de potência dos seus circuitos, você vai transformar a sua carga instalada em VA para watts. Basta que você multiplique a carga em VA por esse fator de potência que você determinou. Na iluminação da sala, nós teremos 1000 VA vezes 0,9, 900 watts. Na iluminação do corredor, 400 VA vezes 0,9 resulta em 360 watts. Nas tomadas da sala, temos 1100 VA vezes 0,87, 957 watts. Nas tomadas da área de serviço, 1200 VA vezes 0,87, 1044 watts. No circuito do ar-condicionado, 2600 VA vezes 0,9 igual a 2000 VA. O circuito da maceira de pão tem 2453 VA, que multiplicado por 0,9 nos dá uma potência real de 2208 watts. Agora que você já tem a sua potência em watts de todos os circuitos, nós vamos aplicar o fator de demanda. Aí você está vendo o item da norma que sugere o uso desse fator, considerando que as cargas não funcionarão ao mesmo tempo. Elas não funcionarão simultaneamente. Isso vai acontecer apenas em alguns circuitos. Apesar de nós termos tabelas definindo os fatores de demanda, nós devemos levar em consideração que esse fator de demanda é muito dinâmico. Ele pode sim ter esses valores alterados em locais que não são destinados a fins residenciais. Nessa tabela da concessionária, nós temos a afirmação que se a potência de iluminação e tomadas for maior que 3.000 VA e menor ou igual a 4.000 VA, o fator de demanda será 0,59. Muito bem. Nessa outra tabela, que também é da concessionária, nós vemos que se houver apenas um aparelho de ar-condicionado, o nosso fator de demanda será 100%. Para o circuito do chuveiro, nós usamos essa outra tabela e também teremos um fator de demanda igual a 100% de utilização. A maceira de pão, ela segue o mesmo critério. Temos apenas um equipamento nesse circuito. Então, o fator de demanda desse circuito será 100% de utilização. E agora que você já sabe as características de consumo dos seus circuitos, você vai usar esse fator de demanda para determinar a sua potência real. É essa potência quem vai determinar a sua corrente de projeto. Basta que você divida essa potência pela tensão do seu circuito. Então aí nós teremos na iluminação da sala 4,18 amperes. Na iluminação do corredor, 1,67 amperes. Nas tomadas da sala, 4,45 amperes. Nas tomadas da área de serviço, 2,8 amperes. No ar-condicionado, teremos 9,09 amperes. No chuveiro, 29,55 amperes. E na maceira, 17,38 amperes. Muito bem. Com a corrente de projeto, nós já podemos definir as seções dos cabos
E a corrente dos disjuntores? Ainda não. A norma exige que seja feita a correção de temperatura do ambiente e a correção do agrupamento desses condutores no interior dos eletrodutos. Então, a NBR disponibiliza uma tabela com diversos métodos de instalação dos condutores elétricos. Essa que você está vendo aí. Nas instalações residenciais, normalmente nós usamos o método de instalação número 7. É o método que diz que os cabos estão em eletrodutos embutidos em alvenaria. Nessa outra coluna, você vê o método de referência. Nesse caso aí, B1. Essa informação nós vamos usar mais adiante. Agora, nós vamos determinar o fator de temperatura que nós vamos utilizar. Veja essa tabela. Nós vamos usar o condutor de PVC. Na temperatura ambiente, 30 graus aproximadamente, não há nenhuma alteração. O fator de temperatura vai ser sempre 1. No nosso caso, que a instalação é residencial, nós vamos considerar a temperatura ambiente de 30 graus. Mas há ambientes em indústrias, por exemplo, que essas temperaturas elas são bem mais elevadas. E como você pode ver aí na tabela, esse fator vai se alterando de acordo com a variação dessa temperatura. Então, o nosso fator de temperatura vai ser igual a 1. Temperatura ambiente de 30 graus. O fator de agrupamento, ele é definido nessa tabela que é disponibilizada pela NBR 5410. Nós vamos considerar que no percurso dos nossos circuitos, eles estão na maior parte do caminho em eletrodutos com 3 circuitos. Na tabela, nós temos cabos em condutos fechados. E em outra coluna, nós temos o número de circuitos. No nosso caso, são 3 circuitos no interior do eletroduto. Então, o nosso fator de agrupamento será 0,7. Pronto. Agora, basta você dividir a sua corrente de projeto por esse fator de agrupamento e aí você terá a sua corrente corrigida. Essa corrente corrigida é quem vai definir a seção do condutor e a corrente do seu disjuntor de proteção. Então, vamos começar corrigindo a corrente do circuito de iluminação da sala. Da iluminação do corredor, a corrente das tomadas da sala, a corrente das tomadas da área de serviço, a corrente do ar-condicionado, a corrente do chuveiro e a corrente da maceira. Pronto. Com essa corrente, você vai usar agora a tabela 36 da NBR 5410 para determinar a bitola dos condutores dos seus circuitos. Veja, nós vamos usar o condutor de cobre com isolação em PVC, com temperatura de 70 graus e para ser instalado em temperatura ambiente de 30 graus. Lembra do método de referência que nós vimos lá atrás? Agora você vai usá-lo aqui. O seu método de instalação foi B1. E qual é o número de condutores carregados? Nessa tabela 46, a norma diz que em circuitos monofásicos a 2 condutores, nós devemos adotar 2 condutores carregados. É o caso da nossa iluminação.
Então, aí você vê que apesar da corrente ser 5,97 amperes, nós usamos o cabo de 1,5 milímetros quadrados que suporta 17,5 amperes. Não podemos usar um cabo com bitola menor, porque essa é a seção mínima determinada pela NBR 5410 para a iluminação. Na iluminação do corredor, acontece exatamente a mesma coisa. Nas tomadas da sala, a nossa corrente é 6,35 amperes. Pela tabela, poderíamos usar o cabo 1,5, mas a norma diz que a seção mínima para circuitos de tomadas é 2,5 milímetros quadrados. Nas tomadas da área de serviço e no circuito de ar-condicionado, acontece exatamente a mesma coisa. No circuito do chuveiro, a corrente é 42,21 amperes. Vemos aí que o cabo de 10 milímetros quadrados atende. E, por fim, o circuito da maceira com 24,83 amperes, que pela tabela deve ter um cabo de 4 milímetros quadrados. E para finalizar, você vai determinar os disjuntores de proteção para os seus circuitos. Para esse circuito com 5,97 amperes, com cabo de 1,5 milímetros quadrados, eu posso usar um disjuntor de 10 amperes que vai proteger o cabo e não vai desarmar por sobrecorrente. O mesmo acontece com os circuitos C2, C3 e C4. No circuito C5 será usado um disjuntor de 16 amperes que também vai proteger o cabo e não atua por sobrecorrente. Observe que o critério é exatamente o mesmo para o restante dos circuitos. Você viu que o vídeo se estendeu um pouco, mas isso ocorre porque não é simples fazer um resumo com tantos detalhes de um assunto tão delicado. Mas na próxima semana nós teremos um tópico menos extenso. Um forte abraço a todos e até lá!